você esqueceu uma Bíblia, porque não pode você não pode importar Bíblias em Marrocos, tal. Então aí, o que você faz? Você deixa uma Bíblia escondida num hotel, num bar, numa lanchonete, na casa que você visitou, qualquer coisa. Aí alguém lê essa Bíblia e se converte, glória a Deus. E essa pessoa é Mauritânia, e ela vai para Mauritânia. Mauritânia não se pode ter Bíblia, não se pode portar Bíblia, não se pode portar Bíblia. Esse cara vai para lá, lê um texto bíblico, se converte, toma uma decisão por Jesus, e aí ele começa a evangelizar os seus amigos, parentes, amigos e parentes, amigos e parentes, ok? E ele é tomado dessa alegria de Jesus no coração dele, e ele sai evangelizando. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Nós temos um fenômeno acontecendo no mundo, e isso é mais natural do que você pensa. Então você tem lá o período do Ramadã, o cara está em casa, liga, vai mudando as estações de rádio, de repente uma estação de rádio em árabe, falado de Portugal, contando a história de um profeta chamado Jesus, e que esse profeta era filho de Deus, e esse cara é tomado de um assombro e se converte, e aí não só ele, mas outros, e aí eles começam a se encontrar e se identificar como cristãos. Logo você tem uma igreja subterrânea, igreja escondida. Só que essas pessoas estão reunidas sem nenhuma teologia. Aí você fala, que lindo, é o sonho, nada de teologia, glória a Deus, fogo do céu caiu sobre esse lugar. Mas essas pessoas cometem erros grosseiros por não conhecerem as Escrituras. Então você vai encontrar, por exemplo, igrejas que estão sendo plantadas em que a mulher não pode se comunicar. Por quê? Porque eles pegaram o texto bíblico, não conseguem ter uma teologia, não conseguem fazer uma boa exegese do texto, não tem quem os ensine. Há uma confusão a respeito de Jesus, há uma confusão a respeito da Trindade, há uma confusão a respeito do Espírito Santo, há uma confusão porque alguns acessam a internet, e aí ao acessar a internet, eles se deparam com toda sorte de coisas que tem na internet, de John Piper a Benny Hinn. Então está tudo lá, está essa confusão toda estabelecida lá, e eles não conseguem concatenar, não conseguem ter uma teologia concisa. Qual é o problema? O problema é que uma igreja sem teologia não sobrevive. Você precisa de uma. Por mais fraquinha que ela seja, por mais capenguinha que seja essa teologia, você precisa de uma. Você precisa de uma teologia. Então, vocês já estão no fim do curso, estão fazendo uma disciplina que é do primeiro semestre. Então eu vou chover no molhado com algumas coisas com vocês, mas eu preciso que vocês entendam que o labor, ou seja, o trabalho teológico é extremamente importante. É extremamente importante. O trabalho de vocês, teólogos, o nosso trabalho como teólogo é muito importante. É muito importante. A gente não parar para pensar o tanto que é importante. Imagina a seguinte cena. Comum nos nossos dias, esses dias de hoje. Você vai, fulano, você está chegando na rua, um monte de ambulância parada na sua rua. Viatura, ambulância parada, povo chorando no canto, outro povo chorando no outro. Aí você chega e fala, o que foi que aconteceu? Ah, você não está sabendo? Não, estou sabendo não. A dona Nicota pendurou a cabeça, o pescoço dela numa corda e enforcou, morreu. Nossa, dona Nicota morreu. Vamos lá, né? Aí você chega lá, está fazendo o velório da família, aí metade do povo é crente, outra parte é católica, outra parte é espírita, e aí, como sempre tem aqueles debates com o defunto no canto, quando ninguém tem mais o que fazer, acabou o café, as pernas estão doendo, o povo vai para fora, né? E aí o povo começa a perguntar: e aí, pastor? E aí, pastora? E aí, teólogo? O suicida vai para o céu ou não? Bom,
Nós não vamos entrar no debate aqui, mas você percebe que existem coisas que estão bem próximas a nós? Vamos por exemplo, o cidadão se separou da esposa, ok? Aí ele casou com uma outra pessoa, sexo feminino, de preferência. Casou, está lá casadinho, de boa. Aí de repente ele vai para uma igreja, e aí essa igreja diz para ele: está repreendido esse casamento em nome de Jesus, você tem que largar essa esposa que você casou e voltar para outra. Aí a outra está lá já arranjada com o outro, já tem inclusive filho no outro casamento, você também já tem filhos, ou outra pessoa já tem filhos no outro casamento, só que na hora que vai cruzar lá, o pastor diz: aqui você não pode servir a Deus, aqui você não pode servir a Deus, porque a Bíblia diz que quem se divorcia está em adultério o resto da vida. São discussões para a vida, são discussões que acontecem no nosso cotidiano. Então, teologia é extremamente importante. Por quê? Porque teologia é um negócio que às vezes a gente esquece. Teologia é o confronto da realidade com a Bíblia. Bom, teologia é igual confronto da realidade com a Bíblia. Quando você pega um texto bíblico, estuda um texto bíblico e entende o texto, quando você vai fazer a aplicação desse texto, nada mais você está fazendo é teologia. Nossa, descobriu isso agora no final do curso, não é possível. Porque o problema é que a gente fica tão preso aos sistemas teológicos que a gente esquece de entender que tudo é teologia. Tem uma outra coisa a respeito da teologia que a gente precisa entender também, que a gente vai ver ao longo do curso, do nosso curso, é que a teologia ela caduca. Ela caduca. O senhor fala com o ângulo da língua, ou o ângulo assim pode ser melhorado a forma de visão? Não, ela caduca. Ela caduca. Mulheres podem usar calça ou não? Isso é uma discussão que na década de 50 foi uma discussão muito forte. Hoje é uma discussão que caducou. Crente ir ao cinema no início do século XX até a metade do século XX era uma confusão, não podia. Assembleano ter uma TV em casa, hoje vocês têm programas de TV. Até um tempo atrás era um problema, era uma discussão teológica. Tinha congressos, tinha seminários, você tinha pastores, você tinha líderes. Esse assunto caducou. Quer ver um assunto que vai caducar? Quando Jesus voltar, todas as correntes teológicas do fim do mundo, milenismo, pré-milenismo dispensacionalista, sei lá, tanto que tem futurismo, tal, todas essas ramificações da escatologia vão caducar. Quando caduca? Quando Jesus voltar, que a gente vai saber qual que estava certo. Entendeu? Então, caduca. A teologia, ela tem data de validade. O problema é que nós, os evangélicos, principalmente nós, os protestantes, somos um povo complicado. De perto a gente é bem engraçado. Para dizer doido. O que acontece? Olha só. Nós temos um homem, vou colocar homem barra mulher. Não é que é a mesma coisa não, talvez estou falando do Pablo Vittar, estou falando homem e mulher. Fica claro aqui. Do século XXI, concorda comigo? Do século XXI, baseando suas escolhas
uma teologia do século XVI. Se teologia é o confronto da realidade com a Bíblia, a teologia do século XVI vai me ajudar a responder perguntas do século XXI? Claro, vai me ajudar, mas ela tem todas as respostas? Não, porque ela não tem todas as perguntas do homem do século XXI. Os homens do século XXI e as mulheres do século XXI têm problemas diferentes. Por exemplo, até a descoberta da psicanálise, o desenvolvimento da psicanálise por Freud, algumas doenças que são doenças de cunho apenas emocional eram tratadas como loucura. Jogava qualquer um de mamanda caducando no hospício. Isso até há pouco tempo se fazia isso no Brasil. Anda aqui em Goiânia, no Adalto Botelho. Anda em Goiânia e passa, já viu aqueles murinhos do Adalto Botelho? Aquilo é o exemplo de como nós jogávamos no manicômio todas as pessoas que nós não entendíamos nada a respeito dos seus problemas mentais. Hoje, muitos deles não precisariam estar lá. Um pouquinho de Rivotril, mais um pouquinho de outro comprimido, mais um complexo disso, aquilo outro. Colocava isso tudo dentro de uma sequência, uma cestinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tomava, tinha lá seu soninho, dormia e estava em convívio social, sem compromisso, sem internação. Nós evoluímos. Então, por exemplo, como é que se trata a loucura? Então, qual é a resposta teológica que nós temos para a loucura? Para a depressão? Problemas extremamente modernos. Ansiedade, um problema totalmente nosso agora do século XXI, a superexposição. Superexposição. Tem uma irmã que eu não vejo ela há 2 anos, mas eu sei que ela cortou o cabelo. Porque ela cortou o cabelo e postou. E parece que tem uma pose chave, né, no Instagram, que é qual do beicinho? Fico sem entender, mas tudo bem, faz parte. Sim. Assim, não estou desmerecendo ninguém, né? Claro. Você trabalhou muito para chegar até agora, mas eu vou fazer uma pergunta, senhor: qual o limite entre não fugir da Bíblia e conseguir o senhor está preocupado em desvendar, não é desvendar, é o que está escondido na Bíblia. Sim. Qual o limite que a gente tem que tomar cuidado? Porque é o seguinte, tem muitas coisas que o senhor está falando, tem que tirar da Bíblia para o dia a dia de hoje. Sim. E qual o limite que o senhor diria para a gente? Boa pergunta, vou te responder aqui no quadro. Porque o que acontece? Nós temos um padrão que a gente precisa entender. Nós vamos ver durante esses dias, durante todo o curso, que nós não fazemos teologia sem um material de trabalho. Nosso material de trabalho é a Bíblia. A Bíblia é o nosso material de trabalho. Nós não temos outro material de trabalho. E a Bíblia fala acerca de si mesma, dizendo o quê? Que ela é inerrante, inefável, e ela é o quê? Viva. Tem uma coisa aqui que é interessante. A Bíblia, ela é viva. Então, se ela é viva, ela consegue comunicar com seres vivos, no tempo em que esses seres vivos estão vivendo. Qual é o limite? O limite sempre é o texto bíblico. A Bíblia é sempre o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Nós não estamos autorizados a trabalhar além do texto bíblico. Qualquer coisa que você fizer além daquilo que Deus revelou, nós estamos cometendo pecado. Nós estamos indo para além daquilo que Deus disse. E quando nós vamos para além daquilo que Deus disse, nós cometemos o pecado de nos tornarmos deuses. Porque só Deus pode falar a respeito de si mesmo. E quando nós falamos aquilo que Deus não falou, nós estamos nos tornando pequenos diabos.
Nós estamos nos tornando menos mentirosos, porque foi exatamente isso que a serpente fez em Gênesis capítulo 2, no capítulo 3. Lembra disso? Alguém se lembra? Quando a mulher diz: nós não podemos comer desse fruto. E aí o que o diabo diz? Vocês podem comer, certamente vocês não morrerão. Então, estava indo, esse é o perigo, quando nós vamos para além daquilo que Deus disse, quando nós vamos para além daquilo que Deus falou, quando nós avançamos para além daquilo que Deus havia dito, nós estamos assumindo o papel da serpente no paraíso, nós nos tornamos pequenos diabos. Então, é muito perigoso e passa a ser muito tentador também pegar o texto bíblico de bate-pronto e chegar e é isso, é muito complicado. Então, fazer teologia é um trabalho extenuante e muito responsável. Eu lamento profundamente que algumas pessoas, elas tenham asco, nojo, raiva e birra, dá até coceira quando eles falam que tem que estudar teologia. Eu tenho pena dessas pessoas, porque só o fato deles pegarem o texto bíblico para confrontar, pegar o texto bíblico e nos confrontar, que a palavra mata, que é o que a gente mais escuta, né? Não é isso que mais escuta? Não é isso do pessoal? Não, a letra mata, não é o que a gente mais escuta? Quando ele pega o texto bíblico e diz a letra mata, ele está fazendo teologia. Ele nem viu, mas ele está fazendo a teologia. Qual a teologia? A teologia da não teologia. Ele já está pisando no próprio rabo. Então nós precisamos, de alguma forma, entendermos a profundidade de ser teólogo. Vocês não precisam ter vergonha. Ninguém precisa ter vergonha de estudar teologia. Um dos apelos dos nossos irmãos da igreja perseguida em um dos países por aí do mundo é você ouvi-lo numa mesa de jantar e ele dizer assim para você: envie-nos pessoas que nos ensinem a Bíblia. Nós precisamos de gente que nos ensine a Bíblia. Nos ensine a Bíblia, por favor, envie pessoas que nos ensinem as Escrituras. Então, fazer teologia não é vergonha, é porque nós temos uma concepção chega a ser uma cultura. É uma cultura, fazer teologia acaba sendo uma cultura da vergonha. Porque é o seguinte, porque isso é um bombardeamento da própria igreja. Com certeza. Aquela piadinha. Fulano agora está fazendo teologia, acho que sabe mais que todo mundo. É isso, exatamente. Diretamente, tem esse grupo que a gente Sim, não, que é o pedido de desculpa ele não ter estudado. Se eu falar a palavra séria. Entende? Eu já não tenho mais papo na língua. Quando eu estou sentado num lugar, a pessoa fala: mas tem que ir o professor Bujac, que é teólogo, não sei o que. Irmão, eu não tenho culpa se você não estudou. Porque às vezes fala. Porque é um pedido de desculpa. Às vezes fala, com arrogância mesmo, provocando a gente. Sim, é isso mesmo, nesse tom de provocação. Esse dia da praia, eu mais sempre culto, eu tipo essas coisas do irmão. Ele não é teólogo, ele é pastor. Sim, pedindo desculpa. Dessa expressão, sabe? Essa expressão aqui, para mim, nós somos grupos escolar, né? Sim. Você não fica refém dos outros países, você fica livre. Sim. Só que o teólogo já traz um problema para ele. Sim. O ouvido dele. Sim. Ele traz um problema. Sim. Então aí que está, olha, é uma coisa interessante. Então olha só. O teólogo, a oração do teólogo deve ser assim. Vou repetir para vocês. Repitam comigo a oração do teólogo, ok? Eu vou gravar. Então, Senhor, dai-me um espinho na carne e um demônio para esbofetear minha cara todo dia, para lembrar que eu sou o seu servo. Aí, opa!
Não foi essa a palavra do apóstolo Paulo? Que Deus enviou para ele um Satanás para os hostilizar, profetizar a cara dele o tempo todo, para ele baixar a bola. Para sempre baixar a bola. Então, essa é a oração do crente, irmão. Essa é a oração do teólogo. Me manda alguém para profetizar minha cara, um espinho na carne, para eu lembrar todo santo dia qual é o meu lugar na cadeia alimentar. Que eu sou o verme, sou o cocô do verme do pium. Entende? Porque se não lembrar disso todos os dias, você vai ficar arrogante, seu ouvido vai ficar muito seletivo, você vai ficar aquele chato, que um dia na vida, pisou em um país fora do Brasil. Aí ele chega e diz assim: lá fora é diferente. Lá fora é diferente. Não, lá fora é diferente. Não, porque lá fora é diferente. Você entrou no negócio, lá fora é diferente. Lá fora, gente, que gente chata. Lá fora é diferente. Ok, a gente já entendeu. Mas se você não tiver cuidado, você vai sentar, o Senhor vai usar o pastor da congregação, homem culto no sentido de formação acadêmica, mas cheio do poder de Deus. Aí ele vai ministrar e você vai começar a colocar filtros. Não. E aí vai crescendo na arrogância, e você vai falar assim: se fosse eu complementaria com isso. Se fosse eu ali, eu complementaria com isso. Não, tem que me dar oportunidade, porque ele parou exatamente aqui. Aí a arrogância sobe de nível. Aí sai do pensamento e vai lá para a porta do cumprimento. Ô pastor, tudo bem? Boa palavra. Essa semana nós podemos conversar sobre o texto que o irmão leu aqui. Posso conversar com o irmão o texto? Tem bons livros, tem boas dicas de leitura, tem alguns sites que o pastor precisa ver para complementar o texto. Vai tomar banho na soda. É por isso que as pessoas criam antipatia com o teólogo, porque ele acha que agora ele é o cara que entendeu como funcionam as coisas. Ele é só um servo para servir as outras pessoas. Então, tranquilo até aí? Tranquilaço até aí? Só oração. Mas foi a oração que Jesus nos ensinou. Então vamos lá. Entrevista, Vila Nova, final do Mundial da FIFA. Vila e Barça. Se é para sonhar, deixa eu sonhar com o meu Vila Nova. Qual o problema? Gente, eu vou sonhar com o time dos outros. Vila Nova e Barcelona, ok? E aí, a entrevista lá, vai entrevistar o jogador do Vila Nova. E aí, tudo bem? Você está preparado para essa grande partida? Sim, se Deus quiser, nós sairemos com a vitória essa noite, porque é muito importante para o povo brasileiro que um time do Centro-Oeste seja o primeiro time do Centro-Oeste a ser campeão mundial. Chegamos até agora, Deus nos ajudou, Deus fez muito por nós. Honra primeiro a Deus. Aí vai lá para o jogador espanhol. E aí, Chicharito? Assim, vamos passas. O que cresce? Não, porque com o nosso esforço, com o nosso talento e com a nossa capacidade física e o que o professor nos ensinou a fazer, nós vamos alcançar a vitória, e essa vitória é certa. Vamos fazer teologia? De um lado você tem um crente que diz que Deus vai fazer tudo por ele, que Deus conduziu todo o processo até agora, vem abrindo portas. Deus vai abrindo portas, como se Deus fosse porteiro. Vem, passa filho, passa. Aí Deus abre outra porta, passa filho, passa. E aí Deus é o porteiro, vai abrindo porta. Deus vai abrindo porta, e chegou ao final do campeonato, porque Deus abriu as portas. Do outro lado, o cara está confiando na análise tática, técnica, física e na capacidade que ele tem de lidar com as informações que ele recebeu do treinador. Final do jogo, 0-0. Quem estava com razão? O Vila Nova. Sempre o Vila, né?
Quem errou? Foi Deus que não foi potente o suficiente para dar capacidade de abrir essa porta contra o Barcelona? Ou foi o Barcelona que não confiou num Deus Todo-Poderoso? Ou foi uma batalha de deuses, batendo cabeça lá em cima? E aí, teólogos? Vamos imaginar, professor, que o Barcelona treinou 10 horas por dia. Sim. E o Vila Novense, muito pentecostal, Glória a Deus! treinou 1 hora por dia. 1 hora, mas 40 minutos de joelho no chão, irmão. De joelho no chão. Jejum. Nós oramos muito, treinamos pouco, mas o Senhor vai nos dar a vitória. Aleluia! E aí? E aí deu 0-0. Quem estava com a razão? Isso é teologia. É que tem gente que acha que a teologia não tem função. Você achou? É de cadeira, hein? Então algumas pessoas vão dizer que teologia não tem função. Não tem função. Que o teólogo é um cara, é um desperdício. Fazer teologia para quê? Para quê? Porque a vida exige respostas. E quem tem respostas para dar? Quem? Deus. Então nós temos condições de ajudar a comunidade informando para ela aquilo que Deus deseja. Por quê? Porque na sua confissão de fé, muito provavelmente tem essa palavra lá, que a Bíblia é a nossa é isso? Regra de fé e o que mais? E prática. Pois é, verdade. Regra de fé, porque é tudo aquilo que você conhece. Porque a gente precisa entender. Eu já disse isso para vocês, mas vou repetir mais uma vez. Quando nós falamos fé na Bíblia, existem 2 fezes diferentes. É horrível isso, né? Existem 2 fés diferentes. Tem uma fé que é aquilo que me faz crer que Deus é mesmo sendo invisível, é todo poderoso, criou os céus e a terra. A fé de Hebreus 11. E existe todo o conteúdo da fé, que é aquilo que você crê. Aquilo que você crê sobre vida, sobre casamento, sobre igreja, sobre trindade, sobre a própria fé, sobre o trabalho. Então, isso é um conteúdo de fé. Regra de fé é esse conteúdo. E prática, que é exatamente que a Bíblia é a base para todo o nosso conteúdo de fé, e a Bíblia é a base para todo o nosso conteúdo de prática. Onde entra o teólogo? Entra o teólogo nisso aqui, porque é o cara que tem a ferramenta, ou possui as ferramentas, para ajudar as pessoas a transformar o conteúdo de fé delas em conteúdo de prática. A partir de quê? A partir da Bíblia. Então o teólogo é o cara que faz isso. Nós somos profissionais, porque passamos por uma formação de 4 anos. Mas todo irmão que abre a Bíblia e confronta as questões de conteúdo de fé e as põe em prática, ele em tese é também um teólogo. Uma outra coisa que a gente precisa eliminar de uma vez por todas na nossa vida, se Deus assim nos permitir, é essa síndrome de pequeninez que a gente tem. Isso é terrível. Então olha só, eu disse isso algumas disciplinas para trás e quero repetir aqui para vocês, e repito isso com muita reverência a todos os nossos heróis da fé. Mas quando eu leio a Bíblia e formulo conteúdo teológico, eu não sou devedor, eu sou cooperador. Eu devo por humildade, devo por consideração, mas eu não preciso me preocupar, porque aí eu chamo na mesa Berkoff, chamo na mesa Chesterton, que na verdade é católico, mas todo mundo acha que ele é protestante, mas chama na mesa também, chamo C.S. Lewis, chamo John Stott, chamo John Piper, chamo Edwards, quem mais? John Wesley, chamo todos esses cabeções da teologia na mesa e digo assim: queridos irmãos,
O que vocês podem contribuir comigo com esse tema que eu estou trabalhando? Aí o John Wesley vai falar, o Berkop vai falar, o Lutero vai falar, Calvino vai falar, Teodoro de Beza devia ficar calado, porque ele foi ele que atrapalhou o calvinismo, nem convidado na mesa, achou o Teodoro de Beza. E aí nós temos um monte de gente que a gente vai pedir opinião, e vamos confrontar as nossas conclusões com as conclusões desses homens de Deus. Mas na mesa nós somos iguais, são cooperadores. Por que isso? Porque existe na igreja brasileira uma desgraça chamada partidarismo teológico. Tem a turma do, tem a turma da, tem a turma do faz. Gente, isso é representado, isso é condenado no livro de Coríntios, quando Paulo fala com a igreja de Corinto. Partidarismo teológico. Esse partidarismo teológico facebookiano é dos infernos. É dos infernos. É dos infernos. Então nós precisamos, o que nós precisamos? Nós precisamos entender uma coisa importante, e eu vou falar para vocês que eu falo em nome de Jesus. Não tenha medo de construir teologia. Não tenha medo. A coisa mais chata do mundo, para mim, eu não vou dizer o nome do autor que está gravando, é você abrir o livro do cara e comprar o comentário do cara do livro X, e quando você abre, da introdução à conclusão, é um monte de recorte. Fulano falou, ciclano disse, fulano falou, ciclano disse, fulano falou, ciclano disse, fulano. Ele não falou nada. Ele só pegou um papelzinho, Ctrl-C, Ctrl-V, recortou e foi colando. E aí ele vai, publica o livro. E o povo fala, você é profundo. Então, não sou eu que estou dizendo, tu dizes. Tu dizes. Então, isso me assusta muito, essa incapacidade da gente formular coisas novas. Se arrisquem. Olha, mas cuidado, tudo deve ser testado antes. Vou contar uma história para vocês, uma história real, que aconteceu com um pastor real. Ele abriu o YouTube. Vou aprender a fazer um bolo. E aí, pegou lá, está lá no YouTube, copiando da pausa, vai lá. Agora põe farinha de trigo. Pôs a farinha de trigo e mexeu, untou a forma, tal, colocou o bolo no forno. 15 minutos depois, um pipoco, pum! O forno estourou. Foi tomada, foi fogo. Não, porque no YouTube o cara tinha ensinado a fazer um bolo bomba, só que ele não leu tudo. Só foi lá, vamos fazer um bolo. Primeiro que apareceu, ele foi lá e foi fazer. Ele foi colocando as coisas, ele foi misturando coisas, foi fazendo coisa. Sempre composto lá com calor, explodiu dentro do forno. Um bolo bom. Então, antes de você se aventurar a fazer teologia, tenha esses irmãos do lado e teste. 1, 2, 3, 50 vezes. Como é que a gente faz esse teste? Primeiro, submetendo essas pessoas. Calbart, o que foi que você falou disso? Tille, o que foi que você falou a respeito disso? Mater Henry, o que foi que você comentou sobre isso aqui? Fulano, o que você falou a respeito disso? E aí, você vai testando. Olha, obrigado Calvino, mas aqui nessa você pensou diferente de mim, mas estou pensando igual ao Armínio. Gostei da posição do Armínio, que é parecido com a de Wesley. Não fiquem emburrados, calvinistas, não fiquem, vai ter a vez de vocês, Berkov, Catinho. Então, esse pessoal coopera com a construção teológica, mas você tem que ir em busca de novidades. Não é novidades do tipo assim, como evangelizar um extraterrestre. Deixa o extraterrestre aparecer primeiro, que aí depois você vai buscar a solução. Sim, irmão. Professor, desde que eu participo daqui, eu aprendi uma coisa. Sim. Como teólogo, depois de
informar, você não é ninguém. Você não pode dizer nada, você não pode. Está errado. Aí quando você se forma, vira pós-doutor, aí sim você pode falar alguma coisa. Porque você, academicamente, você é alguém. O mundo da academia é uma bolha. O mundo da academia. O irmão falou, não é mentira, não, é verdade. É o mundo da academia. No mundo da academia existem algumas regras. No mundo da academia, sempre as pessoas vão perguntar: quem é você na fila do pão? Mas lá na sua igreja, lá no seu trabalho, com aquela mulher que enterrou o filho de 6 meses e quer saber se crianças viram anjo, com asa ou sem asa. Preferência com asa. Esse é um anjo bem testemunho de Jeová, né? Sem asa. Essa senhora que enterrou, a mulher que enterrou o marido alcoólatra. O álcool é pecado, mas ele estava salvo ou não está salvo. Essas pessoas precisam de você. A academia tem as suas regras e a gente se submete a elas. Eu, por exemplo, só posso estar dando aula para as pessoas da pós-graduação porque eu tenho uma especialidade acima de outras especialidades. Eu sou mestre, mas quando eu vou em termos de titulação, eu tenho que pedir bênção para quem tem doutorado, e quem tem doutorado tem que pedir bênção para quem tem pós-doutorado. É assim que funciona dentro da academia. Esse ambiente da academia é assim mesmo, e é assim que está tudo certo. Mas dentro da comunidade, ungir fuzil é bíblico ou não? Porque o Senhor mandou ungir as lanças. Estar em guerra é bíblico ou não? Até onde vai a autodefesa? É uma discussão moderna que nós estamos tendo agora. O que a Bíblia pode nos ensinar sobre, por exemplo, liberação do porte de arma para qualquer cidadão em qualquer tempo? Sobre o aborto. Diante das pesquisas que nós temos agora, quais são as respostas que nós temos? Então existe uma série de coisas que precisam. Certeza que tem, né, professor? Utilidade? Não, acredito que tem a resposta. Tem. Mas ainda nós estamos com os problemas. Mas é uma questão de você se dedicar e tentar entender. Por exemplo, toda a teologia foi provocada em período de crise. Gente, as cartas paulinas foram paridas em dor. As cartas paulinas são teologias paridas em dor. Dor de uma igreja dividindo, dor de uma igreja que está perdida, dor porque ele tem que dizer para um irmão, como Filemão, presta atenção, estou te devolvendo Onésimo, e eu gostaria que você não o recebesse como escravo. Uma teologia que fala sobre libertação. Está aí, gente, está aí todo o texto bíblico foi parido em dor, em experiência. E serve de base para nós. À medida das nossas experiências com Deus, Deus vai permitindo um registro dessas experiências, para que de alguma forma seus filhos e filhas no futuro bebessem desse material e produzissem respostas para o seu tempo. Para o seu tempo. Olha uma pergunta boba que eu vou fazer para vocês. Uma pergunta boba. Não precisa dar resposta não, mas pensa um pouquinho. Pastor, meu primo é trans. Jesus vai falar com ele como Sofia ou com João Damasceno? Como é que Jesus vai conversar com ele? Como se dá esse contato? Jesus conversa com o João Damasceno ou Jesus conversa com a Sofia? Aí alguém vai dizer: não, mas Jesus criou ele, João Damasceno. Mas ele se sente como ele ouve o mundo, como ele enxerga o mundo, como ele se enxerga, como é que ele vê as coisas que estão ao seu redor. Isso tudo tem que ser produção teológica, e isso tudo é tarefa dos irmãos e das irmãs. Se os irmãos ficarem só coletando informação dos outros, recorte dos outros, reproduzindo o material do outro, nós não teremos novidade.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. A teologia ocidental e a teologia brasileira bebeu de litros, mamou na teta da teologia americana, correto? Correto? Só que o mundo lá é diferente do daqui. Lá, se o cidadão assinar numa vaca, pague-se $200 e assinar na vaca, o cara pode levar a vaca no banco, sem brincadeira. O cara vai lá e olha, ok, e dá $200 para o cara. Por quê? Porque a assinatura nos Estados Unidos é muito importante. Você nunca parou para pensar naqueles livrinhos que vem sobre como fazer uma coisa melhor? Tem sempre lá na primeira página: eu me comprometo a partir de hoje a ler esse texto. Saiu dos livros, mas os mais antigos tinha sempre essa primeira página, porque para o americano, quando ele assina um papel, tem que cumprir. Se um policial parar você na rua, salvo engano, alguém que está assistindo aqui, ou alguém que vai assistir no futuro, porque a gente está gravando ali, se eu estiver errado, me corrija depois, mas salvo engano, se um policial perguntar para você: a senhora está bêbada? E a senhora responder não, e estiver, a condenação é pior. Não, eu estou bêbada. A condenação é menor, por você ter falado a verdade. Então, mentir num contexto americano é diferente. Agora, e no latino-americano? Foi forjado na mentira. Então, o conceito de verdade muda muito de um país para outro. Estou lançando de novo. Vamos fazer teologia, ok? Ok? Ok. Meu marido é africano. Eu moro num país infestado pela AIDS. Sou uma africana de 32 anos. Tenho 6 filhos. Estou esperando o 7º, e dos 6, 4 possuem AIDS, porque o meu marido é portador do soro HIV. Se eu não me deito com ele, eu não como. Porque uma das funções sociais da mulher no casamento é o sexo e a procriação. Temos que construir uma teologia. Quem vai construir essa teologia? Eu, que não tenho AIDS, eu que não sou negro africano, eu que não tenho esse problema, ou ela que está lá, é crente, servo de Deus, está frequentando a igreja lá? Quem tem que construir essa teologia? Quem tem que buscar essa resposta? Ela só vai sentar e vai pedir auxílio a todos esses outros líderes, gente que teve no passado, para auxiliar. Então percebe a importância do teólogo? Vocês estão chegando ao final do curso, graças a Deus. E eu fico feliz por vocês terem passado por essa disciplina comigo. Vocês entenderem que tem função. Vocês são extremamente importantes. São extremamente importantes. Extremamente importantes. Não sintam vergonha de serem teólogos. Nunca. Sim. O senhor fala desse negócio aí, assim, quando o policial chega no rapaz, ele tem passagem, e ele fala ali, tem passagem assim, assim, assim. Sim. Ou seja, ele deve entender que ele tem que falar a verdade. Sim. Tá. Voltando ali esse negócio do senhor ali, eu gostaria de saber assim, qual a diferença entre ter o texto e o contexto. Eu estou ensinando para falar sobre falar sobre depressão da juventude. Sim. E uma das coisas que eu penso ensino é falar do texto e o contexto. Depois o que interessa e leva para ele. Qual o risco de eu não virar uma pessoa forte dos parâmetros? Vamos falar assim, eu quero ser um pentecostal. Sim. E não falar só aquilo que alegra a pessoa. Sim. Como que eu posso confiar 100% na palavra? Sim. Sem pegar a palavra e mudar para mim? Sim. Agradar a pessoa. E como que eu posso falar assim? Deus realmente fala isso? É um negócio complicado, mas olha só, tem um teste que é interessante. É assim: um homem ouve no rádio, há um louco andando na contramão. Aí ele desliga o rádio e diz: não, tem um monte. Que às vezes só tem você na contramão. Está todo mundo em toda direção. Aí você fala: louco, esse povo está todo mundo errado. Sou eu que estou certo. Ninguém está enxergando. Então esse teste é o seguinte: quantas pessoas pensam iguais a você? Tem alguém que sustenta isso?
Alguém sério. Vai pegar a gente bagunçada na cabeça. Alguém sério. Sustenta o que eu estou dizendo? Tem algum teólogo, algum lugar que sustenta? Sim, se tem, ele é seu amparado. É um companheiro de luta. Você cita ele, ele não vai te citar porque vocês não se conhecem. Mas você cita ele e você vai levantando as suas... Não, inclusive fulano, beltrano. Quer ver uma coisa interessante? Tanto que é bom fazer teologia. O Pedro Dutti, conhece ele? O professor Pedro Dutti? Vocês já tiveram aula com ele? Já tiveram aula com ele? Não. Vocês dormiram na aula dele? Eu vou falar bem dele aqui, gente, pelo amor de Deus. O Pedro escreveu um livro, acho que organizou um livro chamado Igreja Sinfônica. Igreja Sinfônica. Se você puder comprar o livro e ler o texto dele, vocês vão entender o que é o trabalho de um teólogo. Ele escreveu um texto brilhante, devia fazer parte de todos os seminários. Sim, não é porque ele é meu amigo, não, mas o texto dele é muito bom, muito bom. O Pedro escreveu um outro livro chamado Ortodoxia Integral. É um livro fora do comum, mas como o Pedro é goiano, o Pedro é jovem, o Pedro não tem lugar entre os grandes, mas o Pedro Dutti, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. De uma humildade, de uma capacidade de diálogo, é muito bom conversar com ele. Professor, outro dia eu conversando com os amigos, e eu até falei com ele, gente, toda vez que eu ouço ele, eu fico... Ele é muito bom. Eu sei reconhecer. Ele é muito bom. Quanto ele é inteligente, quanto ele é uma pessoa de mente aberta, ele fala as coisas com propriedade, ele é muito. E outro, não só fala com propriedade, como ele está construindo teologia. Então se espelhe numa pessoa que está construindo teologia do lado de vocês. Esse negócio de ficar reportando coisas dos outros a vida toda é legal, mas vocês não vão fazer nada, porque a realidade de vocês é uma. Morre um menino todo final de semana no Veracruz. Todo final de semana. A igreja tem que começar a discutir sobre violência, tem que começar a discutir a teologia da violência, o que está envolvido por detrás disso, quais são os elementos sociais, quais são os elementos, o que a Bíblia diz sobre a violência, o que a Bíblia fala sobre perdão. Será que nós não tínhamos que mudar o discurso dos nossos púlpitos ante a um flagrante ataque de violência, mudar o discurso para o perdão, para a paz, para o apaziguamento, para a voz pacífica, dar lugar ao homem pacífico, à mulher pacífica da igreja? Será que não chegou um momento, diante da nossa realidade? Só os teólogos são capazes de fazer isso. Um sociólogo, ele pode conseguir ler a Bíblia a partir da sociologia. Um cientista político pode ler a Bíblia a partir das ciências políticas. Um filósofo pode ler a Bíblia a partir da filosofia. Mas só um teólogo consegue ouvir a pulsação de Deus. Só o teólogo, nascido de novo, sente o hálito de Deus em todas as palavras que ele solta da Bíblia. Só o teólogo, um novo nascido, um recém-nascido de Deus, só nós temos a voz do Espírito fluindo dentro de nós, que poderia trazer notícias de paz para todas as pessoas. Então, parem apenas de consumir teologia e comecem a produzir. Vamos para o lanche?